explicar aqui alguns conceitos básicos sobre o protocolo AGRP, que é um protocolo que aparece nos dispositivos da Cisco. Os objetivos deste webinar, então, são compreender o próprio protocolo e perceber quais as suas funções e também alguns componentes que giram à volta deste protocolo AGRP. Vamos, então, começar por ver o que é que significa AGRP. AGRP significa Enhanced Interior Gateway Routing Protocol, ou seja, é um protocolo que é uma versão melhorada do protocolo anterior, que era o IGRP. O IGRP, que era apenas o Interior Gateway Routing Protocol. Todos sabemos que o gateway é a porta de saída da nossa rede interna para a rede externa, então este protocolo é um protocolo que gera o roteamento, ou o encaminhamento, ou o routing, se preferirem em inglês, gere a partir então do interior. Estas propriedades, as propriedades, aliás, que foram melhoradas, foram a convergência e a eficiência ao nível operacional, ou seja, o AGRP melhorou. Boa noite, Nzimba, bem-vindo também. O AGRP melhorou estas características da convergência e da eficiência em relação ao IGRP, que era a versão anterior. Então, já vimos o que é que significa AGRP, o que é que significa também IGRP, e vamos continuar aqui para o nosso protocolo AGRP. A tecnologia, então, que é utilizada pelo AGRP é uma tecnologia baseada em pesquisas que foram conduzidas pela SRI Internacional. A SRI Internacional é uma agência que faz investigação independente em tudo o que são tecnologias informáticas, e então a convergência, a tecnologia utilizada na convergência no protocolo AGRP foi baseada em pesquisas também desta agência. Depois temos o Diffusing Update Algorithm, ou seja, o algoritmo que é utilizado para obter a liberdade de loop durante a compilação das rotas. O que é isto? A liberdade de loop, ao fim e ao cabo, é a liberdade de circulação em toda a rede no decorrer também da compilação das rotas, quando ele faz o processo de roteamento ou routing em inglês, se preferirem. O AGRP tem uma grande vantagem, que é esta vantagem que está aqui no primeiro parágrafo, que é permitir a todos os routers que estejam numa mesma topologia mudar o sincronismo ao mesmo tempo. Ou seja, a maneira como o sincronismo estará configurado nos routers poderá ser alterada simultaneamente, independentemente do número de routers que tenhamos nessa topologia. Todos os routers que não forem afetados por essas alterações de sincronismo não serão incluídos na recompilação das rotas, ou seja, quando forem feitas recompilações de rotas, o AGRP não vai tomar em conta aqueles que não mudaram o sincronismo. Portanto, é uma das características também que o AGRP tem. Importante, 4 componentes básicos são então o Neighbor Discovery Recovery, como o próprio nome indica, e já vamos ver um bocadinho mais a fundo. Neighbor é vizinhança ou vizinho, Discovery Recovery é descoberta, recuperação. Então, o próprio nome do componente quase que nos explica aquilo que o componente faz. Depois, a forma como faz é que podemos aprofundar um pouquinho mais. O segundo componente básico do AGRP é o Reliable Transport Protocol, ou seja, protocolo de transporte confiável. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que este protocolo vai então permitir o transporte dos pacotes no processo de roteamento, no processo de encaminhamento dentro da nossa rede, de uma forma fiável, de uma forma confiável. É isso que o nome nos diz e quase também nos explica o que é que ele faz. Depois temos o Dual Finite State Machine, que é o tal algoritmo que vimos atrás, o tal algoritmo que vimos que é o Diffusing Update Algorithm, e neste caso
é o Diffusing Update Algorithm Finite State Machine, ou seja, é para as máquinas cujo estado esteja definido como finito. Também já vamos ver o que é que ele faz. E também Protocol Dependent Modules. Também aqui o nome nos diz quase tudo e são módulos que dependem de determinados protocolos, sendo que estes módulos normalmente são pacotes de diferentes módulos e que dependem então de protocolos como o IP, como o TCP, como outros protocolos também que intervenham no processo de roteamento, no processo de routing da nossa rede. Então, vamos começar por ver o tal Neighbor Discovery Recovery. O que é que este processo faz? Este processo não é mais do que um processo em que o AGRP faz a aprendizagem de todos os routers e o que é que os routers aprendem quando estão numa mesma rede com outros routers. Ou seja, este é um processo de aprendizagem que foi desenvolvido para que os routers consigam, de uma forma sozinha e automática, aprender com todos os outros routers que estejam presentes na mesma topologia, na mesma rede. Também nos mostra quando os vizinhos estão longe ou mesmo inalcançáveis ou até inoperantes. O que é que significa inoperantes? Não estão a trabalhar, ou seja, o router vizinho não está a trabalhar e este Neighbor Discovery Recovery mostra-nos que não está, os routers da vizinhança não estão a trabalhar, ou um determinado router não está a trabalhar. Também o router pode estar a trabalhar, mas não estar alcançável, e como não está alcançável, o Neighbor Discovery Recovery mostra-nos também que não conseguimos lá chegar por um determinado motivo. Este processo normalmente é feito através do envio de pacotes hello. Estes pacotes hello já estudaram mais atrás no vosso curso e não são mais do que pacotes que servem para fazer então o reconhecimento do roteamento. Depois temos o Reliable Transport Protocol, como eu já expliquei atrás, é o protocolo responsável pela entrega confiável ou fiável dos pacotes AGRP. Esses pacotes terão de ser entregues aos diferentes routers e diferentes componentes da nossa topologia, da nossa rede, e este protocolo é então o responsável por garantir essa entrega, por garantir que tudo decorre de forma fiável, de forma confiável e não existem perdas no tráfego, não existem quebras também nessa mesma entrega dos protocolos, dos pacotes AGRP. Este Reliable Transport Protocol suporta transmissões multicast e unicast, ou seja, transmissões em dois módulos, aquilo que normalmente se define como uma transmissão que é mista, e também alguns pacotes AGRP, isto é importante referir, alguns pacotes têm de ser obrigatoriamente transferidos ou transmitidos com este selo de fiabilidade e outros não precisam. Os que não precisam podem passar sem a verificação e sem este apoio que o Reliable Transport Protocol nos faz. Para obter esta eficiência na nossa transmissão, ou seja, para obter maior rapidez e maior eficiência nas transmissões de dados AGRP, a fiabilidade só é fornecida se for solicitada. Se não for solicitada, o Reliable Transport Protocol fica, como se diz na gíria, sossegado, não entra em ação e também não precisa de atuar sobre os pacotes. Perdão, estava-me a passar aqui a expressão é atuar sobre a transmissão desses pacotes para que eles sejam transferidos então com a tal fiabilidade. Até agora, alguma dúvida, João e Nzimba? O João diz-me que não. Nzimba, está por aí?
Bom, não me responde. Ah, ok. Muito obrigado então pela vossa resposta. Nesse caso, vamos prosseguir para o Dual Finite State Machine. Como vimos ainda há bocado, este Dual é um algoritmo. Este algoritmo depois vai então ser aquele que vai definir, que vai encorpar o processo de decisão de todas as compilações de rotas. Ou seja, o que é isto de compilações de rotas? Quando os routers estão a transmitir dados nas redes, eles têm o acesso a todas as rotas que estão presentes nesse processo. Aqui, como por vezes são muitas rotas, o que acontece é que é preciso compilá-las para depois essa informação ser trabalhada, ser absorvida pelos routers, quer por o próprio router, quer pelos routers na vizinhança. Então, este Dual Finite State Machine é o processo que vai dar, então, o corpo, como está aí nesse primeiro parágrafo, à decisão de todas as compilações de rotas. Ou seja, ele vai dar corpo, vai regrar também todas as decisões que tenham a ver com todas as rotas que precisam de ser compiladas para ser transmitidas mais tarde a todos os routers na nossa rede. Além disso, este algoritmo também vai descobrir todas as rotas que estão a ser publicitadas na nossa rede ou redes pelos nossos vizinhos, pelos routers na vizinhança. A métrica que é usada por este dual, ou seja, por este algoritmo, estabelece então caminhos livres e também caminhos com maior eficiência para a transmissão em loop. Em loop, ou seja, em ciclos, ou não para, faz aquilo que acabamos por chamar uma redundância. Ele vai fazer a tal redundância de transmissão e a métrica é usada então pelo dual para criar os tais caminhos esses mais fáceis, mais livres e ao mesmo tempo também que permitam a transmissão mais eficiente dos pacotes. O dual vai selecionar então todas as rotas, vai introduzi-los numa tabela baseada nos feasible successors. O que é isto? Feasible successors tem a ver com os routers que são usados para fazer o reencaminhamento de pacotes numa determinada rede e que têm o menor custo por rota. Isto é importante porque quanto menor custo, maior é a capacidade de transmissão, maior é a velocidade de transmissão, maior é também o fluxo de dados que conseguimos transmitir na rede. Estes feasible successors são então routers que são usados só para garantir que os pacotes são encaminhados sempre com o menor custo por rota. E este dual, que é o tal algoritmo que faz o Finite State Machine, vai selecionar esses feasible successors para depois reencaminhar todos os pacotes com o menor custo possível por rota, ou seja, com a maior velocidade também possível por rota. Até agora, alguma dúvida? Perceberam este conceito de feasible successors? O João sim. Simba, percebeu? Então vou explicar novamente, Simba. Isto é muito simples. Imagino que tem uma rede com 5 routers, certo? A partir daí, tem nessa rede, nesses 5 routers, hão de haver alguns que garantem o encaminhamento de pacotes com o menor custo, portanto, com a maior rapidez possível. E hão de haver outros que hão de garantir na mesma a transmissão dos dados, ou o reencaminhamento, ou o routing, como preferir chamar, mas com um custo mais elevado. Então, aquilo que este Dual Finite State Machine faz é selecionar todas as rotas de transmissão, de encaminhamento de dados e colocá-los numa tabela nesses feasible successors, ou seja, nesses routers que têm menor custo de transmissão. Isto para quê? Para que depois todas as rotas funcionem de forma mais rápida e também mais barata, portanto, com menor custo. É só isso. Percebeu agora no Simba? Ok, ainda bem.
Então, se tiverem alguma dúvida, escrevam, por favor, ou então podem usar os vossos microfones, porque eu dei-vos voz também, e interrompam-me à vontade, não tenham problemas. Depois temos os módulos que são dependentes de protocolos, ou seja, os Protocol Dependent Modules. Esses Protocol Dependent Modules não são mais do que módulos de funções ou de rotinas, entre aspas, de programação, que são dependentes de protocolos. Estes protocolos são diversos também consoante os mais diversos protocolos que existem. Então, existem muitos módulos, existem muitos protocolos e existem muitos módulos que são dependentes de protocolos. Normalmente, o IP e o TCP são aqueles que têm maior ascendência sobre estes Protocol Dependent Modules e existem alguns comandos que estão nos manuais e que estão também disponíveis online no site da Cisco que permitem depois fazer a tal gestão deste Protocol Dependent Modules. Mas a reter é que são módulos que dependem de protocolos. Sem os protocolos, estes módulos não funcionam, não há qualquer hipótese de usá-los sem essa dependência, digamos assim. Então, temos aqui um slide que define 5 pontos muito importantes. Como é que funciona o AGRP? Funciona usando 5 tipos de pacotes, 5 tipos esses que são os que estão aí anunciados. Os LOX, os updates, os queries, os replies e os requests. Então, LOX são, ao fim e ao cabo, aqueles pacotes que são enviados, como vimos atrás, para fazer reconhecimento de rotas. Depois, os updates, como o próprio nome indica, um update é fazer o quê? É fazer uma atualização. Normalmente são pacotes de atualização. Depois, as queries são consultas e é o nome que traduzido para português são consultas, são pacotes que fazem consultas. Os replies são pacotes de resposta e os requests são pacotes de pedidos. Normalmente, os requests fazem os pedidos, as replies dão a resposta aos pedidos. No meio disto, podem haver queries, updates, que são feitos também no decorrer do processo de roteamento. Ou seja, é feito um pedido, um request, depois antes de ser enviado o reply, podemos colocar alguma consulta, alguma questão específica, ou o pacote de pedido coloca uma questão específica numa query e depois dessa query resulta um pacote de update, ou seja, um pacote atualizado, e esse pacote atualizado é enviado através da reply, através da resposta. E funciona mais ou menos assim. O pacote hello é mais ou menos aquilo que já vimos atrás, não é mais ou menos, é mesmo aquilo que já vimos atrás, que é um pacote que serve para fazer reconhecimento das rotas. Alguma dúvida nestes 5 tipos de pacotes? Diga, João, diga. Simba não tem dúvidas. Qual é a sua dúvida, João? No primeiro, no hello, é isso? Ok. Então é assim. Como nós vimos aqui atrás, eu vou-lhe... Aqui mais... Está aqui. Como nós vimos aqui atrás, quando os routers fazem então esta descoberta dos vizinhos, da vizinhança, do que está na vizinhança, são enviados então pacotes hello. Estes pacotes hello servem para fazer precisamente a descoberta do que existe na vizinhança, ou seja, o reconhecimento daquilo que existe para depois o processo de routing ser desenvolvido. Esses pacotes são pacotes de hello mesmo, de olá, de saudação entre um router e o outro,
para se darem a conhecer na rede e para depois o processo de reencaminhamento ser desenvolvido. Compreendeu, João? Ok, ainda bem. Depois temos também aqui uma nota muito importante, que é o EGRP vai distinguir as rotas internas das rotas externas. O que é que, perdão, o que é que faz esta distinção? Então, em primeiro lugar, convém saber o que é uma rota interna. A rota interna é aquela que foi originada a partir de um AS. O que é um AS? Um AS é um sistema autónomo, Autonomous System. E neste caso, um EGRP Autonomous System. É um sistema autónomo que funciona dentro do, ou com o protocolo EGRP, e estas rotas, para serem internas, têm de ser então originadas a partir de um destes sistemas autónomos. Se não forem originadas a partir de um destes sistemas autónomos, não serão rotas internas e, por alternativa, serão então rotas externas. Uma rede que está configurada e ligada com o EGRP de forma direta é considerada uma rota interna e propaga a informação dessa rota, ou seja, os protocolos, a forma como funciona, o próprio caminho que vai fazer, o router de onde vem, o router para onde vai, toda essa informação será propagada através do tal Autonomous System, através do tal AES, do tal sistema autónomo que funciona no EGRP e que serve precisamente para que a rota interna depois seja então divulgada, seja distribuída e reencaminhada no nosso processo de roteamento da rede. Todas as rotas externas são rotas que são aprendidas por outro protocolo que não o EGRP, ou então que existem numa tabela de rotas estáticas. Ou seja, se nós definirmos que o caminho de A para B é um caminho estático, então essa rota é considerada, aos olhos do EGRP, uma rota externa. Se nós considerarmos que o caminho também foi aprendido não pelo EGRP, mas por outro protocolo, então essa rota também é uma rota externa. Rotas internas têm de funcionar com o EGRP e serem propagadas, divulgadas através do AS, do Sistema Autónomo que funciona debaixo da alçada do protocolo EGRP. Aqui não há outra hipótese para uma rota ser interna. Retenham isto porque é importante. Rotas externas ou originárias de outro protocolo ou então em tabelas com rotas estáticas. Rotas essas que foram definidas normalmente pelo administrador da rede, pelo administrador do router e que diz que o caminho de A para B tem de ser obrigatoriamente feito através daquele IP com aquela máscara de subrede e não pode ser feito de mais maneira alguma. Portanto, de A para B, envolvendo aquilo que é definido de forma estática, neste caso, de forma rígida pelo administrador da rede. Todas as rotas externas são marcadas, então, com 6 identificadores. Estes identificadores são os que estão aí no vosso ecrã e que são obrigatórios, senão não estaremos na presença da informação necessária para o EGRP poder trabalhar essas rotas. A primeira delas é a identificação do router, neste caso do router que usa o EGRP e que vai depois reencaminhar essa rota para outro destino. Também o número do AS, ou seja, o número do sistema autónomo onde o destino estará, ou seja, ele identifica o router que vai fazer a redistribuição, ou seja, ao fim e ao cabo imaginem uma rede, este router que faz a redistribuição é como um polícia sinaleiro que está num cruzamento, nós chegamos à entrada do cruzamento e o polícia sinaleiro
é que nos obriga a ir ou para a esquerda, ou para a direita, ou em frente, ou então a parar e faz essa redistribuição de tráfego. Aqui o router é exatamente um polícia sinaleiro, que faz também essa redistribuição das rotas, neste caso, e depois vem então o tal número do AS onde o destino reside, que dá ao polícia sinaleiro a informação de para onde é que ele tem que fazer esse reencaminhamento. Ou seja, o polícia sinaleiro, ao ler o número da AS, onde está o tal destino, vai reencaminhar, vai redistribuir a rota em direção a esse destino. Outro identificador é a identificação configurável para o administrador, ou seja, o próprio administrador pode configurar uma ID, uma identificação para si mesmo, para saber que aquela rota, aqueles pacotes, aquele tráfego foi gerado a partir de um router ou a partir de uma rede que ele próprio administra. Também o ID do protocolo externo que gerou este tráfego, esta rota. Porquê? Porque se não é EIGRE, ele tem que trazer a identificação, seja o SPF, seja RIP, seja o que for. Esse protocolo tem que vir marcado, tem que vir identificado nos nossos pacotes. Também a métrica do protocolo externo, que há uma tabela nos manuais da Cisco e também no site da Cisco que diz qual é a métrica de todos os protocolos, do SPF, do EIGRE, do RIP, etc. Todos os protocolos está lá nessa tabela definida a métrica. E os bit flags da rota por defeito, ou seja, flags são bandeiras, são, ao fim e ao cabo, marcadores que servem para marcar aquela rota por defeito. A rota por defeito, ao fim e ao cabo, é a rota pré-definida para aquele tráfego. Depois, essa rota pré-definida poderá ser alterada quando o router EIGRE fizer a tal redistribuição de rotas. Mas, por defeito, se o router não intervier na transmissão ou na retransmissão desse pacote, se o polícia sinaleiro não mudar a rota, ela virá assinalada, virá a informação dessa rota, virá nestes bit flags que estão então por defeito. Depois temos a tabela, que é a tabela da vizinhança, a Neighbor Table. Esta tabela tem a informação de estado e também dos módulos que dependem de protocolos para todas as redes adjacentes. O que é que são redes adjacentes? São as redes que estão à volta da nossa rede, da rede onde nós estivermos a trabalhar, à volta do nosso router. E esta tabela de Neighbor, não é mais, o próprio nome indica, é a tabela da vizinhança, e então ela mantém a informação dos estados de todas as redes da vizinhança que estão à volta do nosso router. É sempre enviado um pacote hello, o tal pacote que anuncia à vizinhança que nós estamos por ali, estamos a transferir dados, e nesse pacote vai a informação do tempo de espera, do hold time, o tempo de espera que se prevê para a transmissão dessa informação. Então, esse hold time acaba por ser depois convertido no quê? Na quantidade de tempo em que o tal router vai tratar um vizinho como alcançável e operacional. O que é que isto significa? Significa que é o tempo de espera que um router demora até perceber que o router vizinho está disponível, está alcançável e está a funcionar, ou seja, está operacional para receber o tráfego que ele tem para lhe encaminhar. Essa informação está então toda na Neighbor Table. Está na tabela de vizinhança. Perceberam o que é a tabela de vizinhança? João de Simba? Ok. Então estamos quase a chegar ao fim. Faltam-nos ver apenas dois elementos destes conceitos básicos do EIGRE, porque o EIGRE tem muita informação e depois, mais à frente, irei fazer aqui, inclusive, alguns laboratórios e também em vídeo, não só em webinar, mas também nos vídeos que vou continuar a disponibilizar no campus, também há alguns laboratórios de como o EIGRE funciona e com configurações
reais deste protocolo. Como eu estava a dizer, um dos elementos que nos falta referir é a tabela da topologia. A tabela da topologia. Topologia é tudo aquilo que existe na rede e a forma como está ligada entre si, ou seja, como todos os componentes da rede estão ligados entre si, vão então formar a tal topologia, e esta tabela vai ter então a informação de todos os módulos que foram afetados pelo tal algoritmo do Infinite State Machine, módulos esses que são dependentes de protocolos. Essa informação vai estar toda nesta tabela de topologia, contém todos os destinos que são então disponibilizados por todos os routers que estejam na vizinhança. Ou seja, esta tabela tem uma informação valiosíssima, que é a informação de todos os destinos que a nossa informação, ou para onde a nossa informação pode ser reencaminhada, pode ser reenviada, pode ser então utilizado como, ao fim e ao cabo, um mapa da nossa rede. Também a métrica de cada vizinho, dependendo também do seu protocolo, obviamente, é guardada nesta tabela, seja ele o protocolo EIGRE ou qualquer outro protocolo. Depois temos então, por último, só um reforço daquilo que já falei anteriormente, do que é um Feasible Successor. Então, o Feasible Successor é um router, ou são vários routers, que estão na vizinhança e que são usados para reencaminhar pacotes, para reencaminhar tráfego, para reencaminhar dados com o menor custo possível por rota, sendo que essa rota não está num loop, ou seja, não está numa redundância. Todos os caminhos, e esta é uma novidade em relação ao que falámos há pouco, é só apenas um acréscimo, todos os caminhos que tiverem menor custo, se os juntarmos num conjunto, formam aquilo que se chama um set. Um set é então um conjunto de caminhos, ou de todos os caminhos que têm o menor custo numa rede. Depois, é importante também referir que todos os vizinhos que tenham a sua métrica anunciada como menor do que a métrica da Routing Table são considerados Feasible Successors. Ou seja, se nós tivermos uma métrica na nossa tabela de roteamento, na nossa tabela de encaminhamento de rotas, o que é que vai ser analisado? Vai ser analisado na vizinhança quem é que tem uma métrica mais baixa. E se a métrica dos vizinhos for mais baixa do que a métrica do meu router, então todos eles são considerados Feasible Successors. Se houver alguns com métrica idêntica ou superior, já não são considerados Feasible Successors e passam a ser routers normais na rede. Desta forma, estamos mesmo a chegar àquilo que é o fim. O fim do webinar de hoje, obviamente, e que são os estados que as rotas podem assumir. Neste caso, podem assumir estado passivo ou estado ativo. Não tem nada de extraordinário, as definições estão aí, ou seja, uma rota está no estado passivo quando não é recompilada pelo seu router, uma rota está no estado ativo quando é recompilada pelo seu router, ou seja, é apenas isto, são duas definições, são curtinhas, são fechadas e não há grande coisa a dizer sobre isto. Se existirem então os tais Feasible Successors, a rota não tem que assumir estado ativo e evita assim a recompilação, sendo que fica sempre no estado passivo. Se existirem, perdão, se não existirem, então as rotas têm que ser elas próprias ativas, porque não vão ser reencaminhadas pelos Feasible Successors, então vão ter que arranjar maneira de ser reencaminhadas através do seu estado, passando o estado a ser ativo, uma vez que o estado passivo vai implicar que elas possam ser retransmitidas, reencaminhadas e recompiladas também pelos Feasible Successors.
Espero que tenham gostado. São alguns conceitos sobre EIGRP. É claro que são muitos conceitos, mas podem sempre agora visualizar o vídeo, que vai ficar disponível daqui a uns dias no vosso campus. Podem voltar a visualizá-lo, podem colocar-me as dúvidas que quiserem através do vosso campus, ou do Skype, ou das linhas telefónicas nos horários que estão no campus, e eu terei todo o gosto em explicar em maior detalhe tudo aquilo que não ficar agora bem assumido. Se não têm nenhuma dúvida, despeço-me, uma boa noite. Mcimba, João, obrigado por terem assistido a este webinar. O Mcimba tem uma dúvida, diga, por favor. O João já se despediu. Obrigado, um abraço, João. Obrigado por ter assistido. Qual é a sua dúvida então, Mcimba? Na atualização da EGP, sim. É a forma como ela é atualizada? É isso? É isso, Mcimba? Deseja saber como é que a rota EGP é atualizada? Pois isso é o que eu estava a dizer há pouco. Para alterar as configurações, são comandos, são alguns comandos, e que alguns até já disponibilizei em documentos que enviei, não sei se já enviei para si, Mcimba, se já chegou a essa fase ou não, mas que estarão disponíveis quer nos vossos manuais, quer no site da Cisco, quer em futuros webinars que eu também farei e em vídeos que eu farei. Se desejar, eu posso lhe enviar a forma como é que essas configurações são efetuadas, Mcimba. Posso lhe enviar para o seu campus e depois o Mcimba faz essa leitura e coloca-me as suas dúvidas. Porque é um bocadinho vasto e são bastantes comandos para estar agora aqui em alguns minutos a explicar-lhe detalhadamente. Está bem, Mcimba? Então, mais uma vez, obrigado por terem vindo, uma muito boa noite. Este foi mais um webinar da MasterD, neste caso sobre EIGRP, conceitos básicos, não se esqueçam, estivemos apenas a ver conceitos básicos. Tudo aquilo que é mais aprofundado está nos vossos manuais, está no site da Cisco e também estará disponível em breve em vídeos e webinars que irei disponibilizar para todos. Uma boa noite, um abraço, boa noite Mcimba, boa noite João, obrigado e até ao próximo webinar.